nome da liberdade que nos foi dada por Deus, sob os olhos vigilantes da providência divina, ergue-se este manifesto como um grito de resistência ao jugo do Estado secular, ao coletivismo destruidor de almas e ao caos moral que ameaça a ordem natural estabelecida pelo Criador. Nós, como filhos da fé cristã e defensores da liberdade individual, proclamamos que é tanto um direito quanto um dever rejeitar as estruturas coercitivas que se erguem contra a soberania de Deus e os direitos inalienáveis do homem. Eis aqui meu manifesto anarco-cristão em nome da liberdade divina contra os grilhões do Leviatã. Primeiro postulado: a primazia de Deus sobre o homem e o homem sobre o Estado. O Senhor, em sua infinita sabedoria, criou o homem livre, concedendo-lhe a capacidade de agir conforme sua consciência iluminada pela razão e pela revelação. Este dom divino de liberdade não é negociável. Nenhum Estado, nenhum governante, nenhuma massa pode legitimamente revogar aquilo que Deus concedeu. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:31-32. São Basílio o Grande exortava: a verdadeira liberdade é encontrada na submissão à vontade de Deus, pois quando servimos a Deus, não somos escravos, mas filhos livres. O Estado, ao se arrogar poderes absolutos sobre a vida, a propriedade e a consciência, é um usurpador que pretende ocupar o trono de Deus na terra. O libertarianismo cristão, porém, não é uma anarquia moral, mas a capacidade de obedecer à lei divina sem a coerção de poderes humanos que são perversões da divina lei natural. Segundo postulado: a base austro-libertária. Economia como reflexo da ordem natural. Baseado na tradição da escola austríaca de economia, o austro-libertarianismo reconhece o mercado livre como uma extensão da ordem natural divina. Ludwig von Mises e Friedrich Hayek destacaram a superioridade do cálculo econômico em mercados livres, demonstrando que a intervenção estatal corrompe a harmonia espontânea que Deus nos concedeu. O Senhor dá a cada um conforme as suas obras e conforme o fruto de suas ações. Jeremias 17:10. Assim como Deus ordena o universo com justiça, os mercados livres refletem o princípio da responsabilidade individual e da justa recompensa pelo trabalho. Santo João Crisóstomo ensinou: o mercado é uma oportunidade para a virtude. Aqui no homem pode ser justo, honesto e generoso. Mas a ganância e a interferência corrompem o que deveria ser santo. O austro-libertarianismo é mais que economia, é a defesa da ação humana livre e do respeito à propriedade privada. Murray Rothbard conecta o libertarianismo a princípios éticos sólidos, sustentando que a agressão contra a propriedade e a liberdade do próximo é moralmente errada. Uma visão que ecoa o mandamento divino: não roubarás. Êxodo 20:15. Terceiro postulado: paleolibertarianismo, a moralidade conservadora como base da liberdade. O paleolibertarianismo, como expressão específica do libertarianismo, vai além da defesa do mercado e da liberdade, insistindo na preservação dos valores tradicionais, como família, religião e moral comunitária. Ele nasceu como uma reação às tendências progressistas dentro do libertarianismo moderno, que negligenciavam os fundamentos morais que sustentam a liberdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Os valores tradicionais são o alicerce sobre o qual a liberdade verdadeira pode florescer. São Nicolau Velimirovich advertiu: uma sociedade que rejeita os valores cristãos em troca de libertinagem cairá na escravidão de suas próprias paixões e será devorada por governantes tiranos. Leo Rockwell e Murray Rothbard defenderam que a liberdade sem moralidade é autodestrutiva. A ordem moral é indispensável para o florescimento humano, como ensina São Serafim de Sarov. Adquire o espírito de paz, e milhares ao teu redor serão salvos. Quarto postulado: Hoppianismo, propriedade, ordem e defesa da comunidade. O Hoppianismo, formulado por Hans Hermann Hoppe, aprofunda os insights libertários com uma crítica contundente à democracia e uma defesa radical da propriedade privada. Hoppe argumenta que a democracia é um sistema inerentemente instável,
onde os políticos têm incentivos para explorar recursos e violar direitos de propriedade. O reino de Deus não é deste mundo. João 18:36. Assim como Cristo rejeitou as formas humanas de poder secular, Hoppe propõe um modelo de sociedade baseado na ordem privada e voluntária, onde as relações são guiadas pela moralidade, não pela coerção. Hoppe introduz o conceito de remoção física como um mecanismo de defesa comunitária, enfatizando que uma sociedade livre deve se proteger de elementos que ameaçam sua ordem moral e econômica. Essa ideia ecoa a prática de São Paulo ao exortar: expulsem o perverso do meio de vocês. 1 Coríntios 5:13. A centralidade da propriedade privada no hoppianismo converge com o ensinamento de São João Crisóstomo. A propriedade é um presente de Deus para ser usada com sabedoria e partilhada em amor, mas nunca roubada ou tomada à força. Quinto postulado: a ordem moral contra o caos estatal. Ao contrário das mentiras modernas que confundem liberdade com licenciosidade, afirmamos que a verdadeira liberdade é encontrada na obediência à lei moral de Cristo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. A liberdade cristã exige discernimento e responsabilidade, virtudes que o Estado secular corrompe ao promover relativismo moral, blasfemias e práticas heréticas. Santo Atanásio declarou: o Estado que se eleva acima de Deus será destruído por sua própria soberba, mas o homem que se submete à vontade divina viverá em liberdade eterna. Sexto postulado: o ideal de sociedade, anarquia sob Deus e a morte da idolatria. Rejeitamos a autoridade do Estado, mas não caímos na ilusão de uma anarquia sem Deus. A verdadeira anarquia cristã é a ordem voluntária, onde indivíduos, famílias e comunidades se organizam espontaneamente sob os princípios da lei natural e da moralidade cristã. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. O Estado, ao se tornar ídolo, usurpa o lugar de Deus e escraviza o homem. São Teófano, o recluso, escreveu: a sociedade não necessita de governantes tirânicos, mas de corações renovados pela graça de Deus. Sétimo postulado: pilares, liberdade, propriedade, fé e amor. Este manifesto é um chamado à ação e à contemplação. É um lembrete de que a luta pela liberdade não é apenas política, mas espiritual. Sob o estandarte de Cristo, rejeitamos o Leviatã que se alimenta de nossas almas e clamamos pela restauração de uma ordem divina, onde a liberdade individual, a propriedade privada e a moralidade cristã possam florescer. Entende-se que o verdadeiro amor cristão somente é posto em prática pelo verdadeiro voluntarismo entre irmãos que apenas uma sociedade anárquica e de livre mercado pode ampliar e fazer cumprir sua extensão lógica. Pois vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, antes, sirvam uns aos outros em amor. Gálatas 5:13. Que Deus seja o nosso verdadeiro Rei, e que, sob sua soberania, possamos finalmente viver como fomos destinados, livres, responsáveis e em comunhão com Ele e uns com os outros em puro amor e devoção. Oitavo postulado: o corajoso testemunho da Igreja e a liberdade dos santos. A história da Igreja Ortodoxa é uma crônica viva da resistência contra a tirania. Desde os primeiros mártires até os confessores sob regimes totalitários, os santos mostraram que a fidelidade a Cristo é incompatível com a subordinação ao poder secular que se coloca acima da lei divina. Assim, no testemunho ortodoxo é um chamado constante à liberdade que só pode ser encontrada em Cristo. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Este princípio foi vivido por santos como São Maximiliano, o confessor, que resistiu ao imperador herético, e São Marcos de Éfeso, que enfrentou a união forçada com Roma para preservar a fé verdadeira. São Nicolau, o taumaturgo, não hesitou em enfrentar autoridades injustas em defesa dos oprimidos, afirmando: a verdadeira autoridade é aquela que serve a Deus e ao próximo, não a que se serve do povo para seus próprios interesses. Esta mesma coragem inspira a resistência ao Estado moderno, que frequentemente se arvora como o árbitro supremo da moralidade, ignorando os mandamentos divinos e impondo suas próprias ideologias corruptas. Nono postulado: o chamado à coerência cristã na sociedade livre.
Como defensores da fé cristã e da liberdade austro-libertária, rejeitamos qualquer sistema que comprometa a nossa integridade espiritual. Nossa sociedade ideal não é apenas um conjunto de indivíduos buscando ganhos materiais, mas uma comunhão baseada na lei natural e nas virtudes cristãs. O que o Senhor exige de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Santo Gregório de Nissa ensinava: a justiça divina exige que cada homem seja livre para escolher o bem, mas essa liberdade só é verdadeira quando ancorada no amor a Deus e ao próximo. A economia e a política de uma sociedade livre devem estar subordinadas à moral cristã. Não há justiça sem verdade. Não há liberdade sem responsabilidade. Por isso, o paleolibertarianismo nos chama a preservar os valores fundamentais que sustentam a liberdade, enquanto o opeanismo nos lembra da necessidade de proteger as comunidades contra o caos moral. 10º postulado: a esperança no reino de Deus. Este manifesto é uma ponte entre dois mundos: o temporal, que precisa ser purificado pela verdade divina, e o eterno, que aguardamos com esperança. Nosso trabalho na terra, como defensores da liberdade e da moral cristã, é preparar o terreno para o reino de Deus, rejeitando qualquer autoridade terrena que se coloque acima da soberania divina e de sua legislação natural, ambas defendidas pelo justnaturalismo ANCAP e o libertarianismo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. São Siloam do Monte Athos dizia: somente onde o Espírito de Deus habita, a liberdade verdadeira. Qualquer outro tipo de liberdade é ilusão. Portanto, ao erguermos a bandeira da liberdade contra o Estado secular, também afirmamos nossa submissão total a Cristo, o Rei dos Reis, e a sua lei de amor. Com coragem, fé e a sabedoria dos santos que vieram antes de nós, avançamos para construir uma sociedade onde a liberdade e a fé coexistam como um reflexo do plano divino. Que este manifesto seja uma declaração de guerra contra a tirania satânica e um apelo à restauração da ordem divina. Sob o estandarte da cruz, caminhamos como peregrinos, conscientes de que, enquanto rejeitamos o Leviatã terreno, aguardamos com alegria o advento do reino celestial. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 33:22. Glória a Deus nas alturas, e paz aos homens de boa vontade. Viva o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis.